nutricional naquilo que é o estilo de vida das pessoas. Há pessoas que só conseguem ter 2 refeições por dia, há quem consegue só uma refeição, e isto pode afetar o estado biológico da pessoa e interferir no bem-estar biológico. Pois bem, doutora, então quer dizer que nós temos que ter a capacidade financeira para adquirirmos os alimentos certos. Sim, nós temos que ter essa capacidade financeira para que o nosso organismo possa absorver de maneira satisfatória os nutrientes que o corpo precisa. Então, nesta perspectiva econômica, quando a pessoa não tiver o pequeno almoço, pode ter uma baixa econômica nutricional, uma escassez de nutrientes. No entanto, vamos cá ver se eu consegui perceber. A economia nutritiva cinge-se na absorção dos nutrientes do nosso corpo, não é? Com certeza. Então, quer dizer, quando está em falta alguma coisa, há escassez. Há escassez, tem que ser substituído. É mais ou menos isto. Muito bem. E como é que, por exemplo, não tomamos o pequeno almoço? O que é que nós devemos comer ao pequeno almoço, para começar? Ok, muito simples. Isso depende muito da atividade que a pessoa vai ter. Se a pessoa vai ter uma atividade muito esforçosa, alguém que trabalha na roça, que trabalha com um engenheiro ou pedreiro, podemos assim dizer, pode comer um bom fungo de manhã, um bom fungo mesmo, de manhã. Isso vai lhe aguentar até 12, 13 horas, por exemplo. E às 13 horas pode comer um arroz e tal, porque se come de 5 a 5 horas, esse é outro assunto que nós vamos falar, não de 3 em 3 horas. E na janta, uma refeição mais simples, mais leve possível, que vai ajudar com que o metabolismo possa produzir a melanina para ter um bom sono e recuperar as energias. E essa energia deve ser recuperada para o dia seguinte voltarmos a trabalhar. Com certeza. Agora, o doutor disse que nós devemos nos alimentar de 5 em 5 horas. Durante este intervalo de 5 horas, não devemos ingerir mais nada? Uma água, uma fruta, nada? Ok, boa pergunta. Nós estragamos a economia nutritiva muitas vezes por uma má digestão. Comer, por exemplo, e beber água, né? Temos aqui a água. Sim, estamos a comer e a beber água em simultâneo. Estamos a destruir o processo digestivo. Porque a regra é, normalmente a comida que nós temos todos os dias, ela é já feita com água. Sim. No entanto, o primeiro objetivo que o estômago vai fazer é retirar a água, o líquido. É com este líquido que ela vai acometer também a absorção dos nutrientes e as células vão ir buscar cada uma o nutriente que precisa. Onde vai na questão da endocrinologia, a hipófise, muito mais questões hormonais, para dar a funcionalidade energética do ser humano. A pâncreas vai precisar do açúcar, o sal vai ser necessário também. Então, o nosso organismo precisa ser respeitado. Que quando comemos e bebemos água, estamos a destruir o processo digestivo e que pode criar apodrecimento alimentar. Como é que chega a apodrecimento alimentar? Comeu 30 minutos, não fez? Não, 30 minutos, depois de 30 minutos entrou uma maçã. Depois de 30 minutos entrou um chocolate. Depois de 30 minutos entrou uma gasosa. Estamos ali a petiscar. O ploro já fechou. Ok. Porque depois de 30 minutos o ploro fecha, já não pode entrar nenhuma comida. Tudo o que vir vai ficar fora. A pessoa vai sentir tipo barriga empanturramento e muito mais. Não é mais empanturramento da primeira refeição, mas dos outros acréscimos. Do que foi ingerido. Com certeza. E esses acréscimos vai criar a putrefação, por quê? Porque ele vai ficar por fora. Até que o organismo abre para entrar, já leva muito tempo. Então a regra é beber água 30 minutos antes da refeição. Ou 30 minutos depois. Não, também. Também não? 2 horas depois. Muito bem. Ou 1h30 é que deve beber água após a refeição. Então, temos que beber água rigorosamente 30 minutos antes da refeição. Da refeição. Eu sei que vou comer às 12 horas, 11h30, faço a toma d'água. Muito bem. Depois da refeição, aguarda 1h30 ou 2 horas. Depois é que bebe água suficiente. Sim. Esta água suficiente, imagina só, aqui já estamos a falar 3 horas. Sim. Comeu, aguarda 2 horas, né? Estamos a falar já é coisa de 2h30, uma coisa assim. Aquela água que vai beber vai te aguentar mais umas 2 horas para se preparar para a próxima refeição. Muito bem. E as pessoas, doutor, e as pessoas que normalmente fazem a ingestão de água, não é, de 30 em 30 minutos, ou estão a trabalhar, têm ali o seu copo, um golinho, também faz mal? Certo, porque nós não podemos ter um hábito errado no consumo da água. Tudo é por regra.
Se nós acharmos que, não, o doutor disse que temos que nos hidratar. Hidratar não é beber toda hora. Sim. Hidratar tem que ser com regra. Sim. Confesso-te que recebo no consultório pessoas que trabalham em certas instituições que recebem a recomendação de beber 3 litros por dia. Sim. Isso é errado. Não importa que seja qualquer instituição. É errado. E 80% dos casos que eu recebo são pessoas que trabalham, que fazem serviço de offshore. Dizem que o ambiente é quente e muito mais, mas eu não concordo muito com isso. Por quê? Eles passam a urinar muito, e depois de urinarem muito, quando vejam uma publicidade nas redes sociais de sintomas da próstata, vão pensar Que estão já com cancro da próstata. Aí está, vão já nos procurar muito mais. Então, eu digo que... E também o consumo excessivo vai dar cabo dos rins, das paredes renais e vão criar questões de litiase, que chamamos de pedras renais. Porque o organismo não vai ter capacidade de filtrar. E aquilo armazena. No entanto, não pode se exagerar. Não importa se está a fazer offshore, não importa. Bebe 1 litro. Então, doutor, o que é que quais são as horas recomendáveis para beber água? Ok. As primeiras horas do dia, quando acordamos, antes de escovar a boca, devemos beber água. Porque existem bactérias... Que quantidade? 200 ml, meio litro, 1 litro? Uma chávena apenas. Uma chávena. Sim, uma chávena são 200 ml, 150 a 200 ml. Ok. E antes da refeição, do pequeno almoço? 30 minutos. 30 minutos. Quer dizer, se eu for aquela pessoa que ao acordar fiz logo a ingestão de água, depois vou fazer a higiene, não é? Ao sair do banheiro, consumo logo a água? Não, pode ser antes só mesmo. Ok, então só antes. Só ao acordar, está ótimo. Água. Depois sento à mesa, faço a refeição e vou trabalhar. Com certeza. Aguardo umas 2 horas para beber água. Só vais beber água posteriormente após o almoço ou após uma refeição. Não, eu posso beber depois de 2 horas, sim, se tiver sede, no caso. Certo. Mas agora, há pessoas que têm trabalho muito cansativo. Vai exigir mais líquido. É aí onde entra a economia nutritiva. Okay. Quanto mais gastamos, mais o corpo precisa. Sim. Por exemplo, há pessoas que devem consumir muitas coisas doces enquanto estão a trabalhar. Porque o organismo vai perder energia com maior facilidade. E o açúcar o açúcar repõe. Se repõe essas energias. E o mais incrível, quando nós comemos e bebemos água, estamos a destruir a economia nutritiva, estamos a destruir os nutrientes. Por quê? Porque o corpo já não vai conseguir absorver a quantidade de nutrientes que deve nos oferecer. Vai ter que ir à busca de forças vitais, principalmente não água normal, água fresca. Água fresca é prejudicial porque muitos não sabem por que é proibido beber água fresca. Principalmente durante a refeição. Durante a refeição. Porque a água fresca, o nosso estômago tem uma temperatura, tem um pH. Esse pH não é frio, é quente, através do suco gástrico. No entanto, se pormos água fresca, o corpo vai ter que aquecer esta água. Sim. E quando vai a fazer esse processo de aquecimento, muitos não sabem, é nutriente que está a ser gastado. Trabalha mais. Trabalha mais a mente, esforça o fósforo, porque o fósforo é mental. Sim. E trabalha com o estômago. Vai esforçar outros nutrientes vitais que seriam necessários para fazer outro tipo de atividade. Exatamente. Então a pessoa já está a destruir a economia nutritiva. Pois bem, doutor. No entanto, vamos focar nas consequências. Quais as consequências, não é, que a economia nutritiva pode trazer antes de falarmos dos benefícios. Mas vai falar sobre isso quando voltarmos do intervalo. Com certeza. Muito bem. Okay. E eu convido assim para conectar-se agora, visitar as nossas redes sociais, ir até o nosso portal giranoticias.com e não sair daí. Volte connosco. Estamos de volta neste momento a falar sobre economia nutritiva. Está um tema agradabilíssimo e você sabe que tem lugar garantido aqui também. Mas agora nós vamos continuar com a nossa conversa. Antes de ir ao intervalo, perguntava sobre as consequências da economia nutritiva, não é? Antes de falarmos dos benefícios. Ok, as consequências da má economia nutritiva é gerar insuficiência nutricional. Por exemplo, de minerais, que são os nutrientes mais vulneráveis. Por exemplo, o ferro, que ajuda na boa circulação sanguínea e no bem-estar dos ossos. O cálcio, que realmente ajuda no bem-estar ósseo. Sódio, zinco,
que ajuda nas articulações. Esses são os fósforos também. São os minerais mais vulneráveis que podemos perder a qualquer instante, por causa daquilo que é a nossa atividade do dia. O cálcio é necessário para os ossos todos os dias. O fósforo é necessário para a mente todos os dias. O zinco para as articulações todos os dias. Quer dizer, se nós não nos alimentarmos com comidas que têm nutrientes em primeiras escalas, sim, a chance maior de termos problemas de má economia nutritiva é maior. Por exemplo, consumir mais alimentos à base de carnes, à base de refrigerantes, à base de produtos industrializados, fast food. Nós não estamos a ser econômicos. Só o consumo de uma gasosa destrói nutrientes no nosso corpo, sem nós sabermos. Porque para o corpo manter a estabilidade satisfatória, para não nos fazer mal, ela se esforça no máximo para buscar outros nutrientes para se enquadrar com essa bebida. Exatamente. E isto já é perca de nutriente. É por isso que a pessoa vem e não está pensando, não está conseguindo raciocinar. Eu cresci como vegetariano e eu já agradeço por isso. Quer dizer, há aqui uma coisa curiosa. A maior parte dos naturopatas já nascem vegetarianos. Sério, a minha mãe ela já tinha ideologia nutricional desde a tenra idade, por causa de questões religiosas e muito mais. Então, influenciou-nos todos como filho. Sim. E eu já agradeço por isso. Muito bem. Quer dizer, ser mesmo vegetariano é outra coisa. A mente é mesmo totalmente diferente. Diferente, é mais aberta. É mais aberta e há outra visão da interpretação das coisas e por aí fora. No entanto, se nós tivermos um estilo de vida errado, vamos sim ter muitos problemas na economia nutritiva, como, sendo mais prático, né? Sim. Por exemplo, a questão a falsa formação em economia nutritiva, não tem outra coisa. É Mas DNA. por parte, sim, é DNA, é genético. E DNA que é comida. O DNA só se forma em bom estado através daquilo que comemos. Mas quando já vem de pais portadores, não tem como. Eu não concordo muito com isso, porque quando nós nascemos com DNA, mas Sim. ao longo da vida nós podemos alterar este DNA. É por isso que nossos filhos vêm com uma outra característica dos nossos ancestrais. Sim. Que quer dizer, alguém pode nascer com percentagens de falsa formação, mas ele pode não ser portador durante a vida. Porque o estilo de vida que ele vai ter, excesso de minerais, que vai ele está com carência, vai lhe dar vida. Sim, na remoção da patologia. Legumes, cereais, só o brócolis é rico em ferro. Mas as pessoas não gostam de comer isto. Então, a insuficiência o não consumo de nutrientes saudáveis, alimentos de primeira escala, vamos continuamente ter esse problema. O albinismo, por exemplo, também questão nutricional. Se a mãe ao longo da gestação... Doutor, está aqui a levantar umas polêmicas. Vamos ter muito respaldo no Facebook. Sem problema. Uma mãe que não tiver uma boa alimentação enquanto está gestada, vai nascer filho doente. Se não apanhar o sol da manhã, como é que vai oferecer a vitamina D? Vitamina D no seu filho. Sim. Estamos a crescer com uma geração que tomar o sol da manhã é ser alérgico. Estar no ar-condicionado Como é que isso é possível? Não tem como. 80% da juventude hoje pensa que ficar no sol é ser alérgico. A pessoa acorda, não é as primeiras horitas, 15 minutos de banho do sol é salutar. Mas existem pessoas que estão a crescer com uma ideologia que tomar o sol faz mal à pele, queima a pele. Muito pelo contrário. E precisa sem o protetor solar. Depois dos 15 minutos é que passa o protetor para poder melhorar a qualidade da pele. E agora veja aqui um esquema. Toda pessoa que sofre de insuficiência mineral, nesse caso o falciforme, sim, precisa do sol todos os dias da sua vida. Mas ficam à sombra, né? Mas ficam à sombra. Como é que o bebê... Esta é uma polêmica que nós estamos aqui a levantar. Não é um problema, porque há bases, os minerais, não importa, o bebê pode beber muito leite. Não importa se estão a dar o leite de vaca. Mas leite de vaca não faz diferença? Não concordo com isso, porque ela tem nutrientes em segunda escala. Vou explicar isso bem depois. Sim. A pessoa pode beber, pode consumir todo o alimento nutricional em primeira escala, por exemplo, ou secundária, mas os minerais só ficam no corpo por causa do sol. Se a pessoa não pega o sol, que é a vitamina D, não vai ter minerais no corpo. Muito bem, doutor. Nós vamos agora dar lugar a quem também tem voz neste programa, que é você, porque chegou o momento em que o doutor vai responder a vossas perguntas, por isso, olhos na tela. Doutor, queria saber como é que podemos economizar e ao mesmo tempo devemos comer bem. Doutor, e como é que pode-se fazer a economia saudável?
Como economizar, como e comer bem e como fazer economia saudável. Ok, é muito simples. Eu digo sempre nos meus pacientes, às vezes, porque a medicina natural é cara, não podemos Muito aqui cara, mentir. muito cara, É doutor. cara porque... Aliás, eu vou cá confidenciar que eu já tive consulta com o doutor e graças a ele tenho o meu bebê ao colo, tá bom? Então, eu reconheço isso. Muito obrigado por esse testemunho ao público. Certo. É o seguinte, a naturopatia é muito cara por quê? Porque nos exige voltar na natureza. Sim. E a natureza é cara. O mundo está mais virado naquilo que é industrializado, aquilo que é pré-fabricado. No entanto, a dieta que nós orientamos é uma dieta muito cara no nosso supermercado, um arroz integral super difícil. No entanto, nós explicamos, aquela laranja que nós desprezamos tem mais nutriente do que a gasosa que nós bebemos. Veja só. Então, podes consumir a laranja na cidade. Estamos a falar uma gasosa, uma small, estamos a falar 10 mil kwanza, né? Não. 1000 kwanza. Sim, se Mil for no kwanza. restaurante, 1000 kwanzas. Yeah. Se for nas tias, acho que está por aí a 250 ou 300, Não, 500 kwanzas, né? 500 kwanza, por aí Ok, fora. eu já não sei, eu não conheço os preços. 700, já deram sinal já, ali. 700? kwanza. Pronto. E o mais incrível é mesmo uma Coca-Cola, né? Nós podemos substituir com uma laranja, manga, que nós podemos comprar uma sacola cheia Sim. e consumir. Nutritivamente, esta pessoa consumindo isto está a ser mais beneficiado do que consumir a gasosa. Pois. Legumes, a carne, por exemplo, vou dar aqui um parecer rápido do consumo da carne, do peixe, rapidinho. Sim. Temos que voltar à tela. Isso é polêmico, mas... Temos que voltar à tela, doutor, não se Mas eu queria esqueça. dizer algo muito forte. Diga. É o seguinte, a carne e o peixe, por mais que sejam alimentos que as pessoas consomem, mas elas não são alimentos. Elas foram feitas para viverem. Nós consumimos ela como produtos em segunda escala nutricional. Quer dizer, ela, por natureza, não faz parte da classe alimentar do ser humano. Nós consumimos elas como nutriente em segunda escala. Os que Deus fez para nós consumirmos em primeira escala são as ervas, legumes, tudo que está aí. Porque tem nutriente em primeira escala. Porque o animal, ela não é nutriente. Vou só dar uma base aqui básica. Ela não é nutriente em si, mas ela possui nutriente. Por exemplo, se me matarem neste momento, podem comer a minha carne. Porque a minha carne tem nutriente daquilo que eu comi durante o dia. Mas a minha carne que ele vai comer não vai se beneficiar da mesma natureza que ele consumir legumes. Claro. No entanto, melhor é na primeira escala do que na segunda escala. Muito bem. Voltamos à tela. Certo. É possível comer bem e gastar pouco? Eu sou João Canário. Doutor, o que é alimentação econômica? Certo. É possível sim gastar menos e comer bem. Muito bem. É possível. Existem pessoas que podem comprar a soja, que nós muitas vezes desprezamos, a soja, e substituímos com leite. A soja em si tem proteínas. Muitas e proteínas. Muitos dizem que a soja tem hormônios. É mentira. Discordo com isto. Não há alimento nessa face da terra que tem hormônios. Não existe isso. Mas o corpo, por natureza, é que produz os hormônios. Fazem muita confusão. Não vou consumir soja porque vai aumentar. Aliás, ela em si tem excesso de hormônios, de estrogênio. É mentira tudo essa história. Porque o alimento em si não tem poder hormonal. O corpo em si é que, por intermédio dos nutrientes da soja, facilita a produção de testosterona no homem, estrogênio e progesterona na mulher. Tá aí a vantagem. Aí está a vantagem. Então, com uma soja de 1000 kwanza, 1 quilo e muito mais, tem para fazer chá. Vocês podem beber de manhã. Também dá para fazer leite de soja. Fazer leite de soja. Então, é coisa muito simples. Dá para fazer algum papa, bolos. Dá para fazer muita coisa com a soja. Certo. O pão integral pode-se fazer de maneira caseira. Vocês podem comprar o trigo no supermercado, como não. Podem comprar o grão de trigo, passar numa moagem e fazer o pão caseiro, o pão integral. Eu entrei na medicina natural fazer pão integral. Sim, sim. Eu já comercializei pão integral, entrega ao domicílio. Muito bom. E foi uma experiência muito boa porque encontrei diabéticos, hipertensos e o pão que eu fazia não entrava mistura com trigo branco, era 100% integral. Muito Era bem. um show de bolas. Falta uma pergunta, doutor. O que é a economia nutritiva? A economia nutritiva não é nada menos de dizer a capacidade de nós controlar aquilo que nós comemos e aquilo que nós tiramos. Porque nós podemos tirar, por 10 fezes, quando nós estamos a tirar as fezes é porque o organismo já fez tudo.
temos que substituir com outros nutrientes. Quando nós estamos a transpirar, estamos a tirar energia, calorias, tem açúcar aí a perder muito mais. Muito temos bem. que substituir. Substituir também. No entanto, a economia nutritiva baseia-se na capacidade de não perdermos nutrientes em função do nosso estilo de vida. Muito bem, doutor. Obrigada por responder a este quadro. Muito obrigado. E obrigada, assim, por participar e fazer as suas perguntas. E pode continuar no Facebook que o doutor Moenze Minga, é isso, não é? Moenze Minga, sim. Moenze Minga, acertei. Vai Ok. continuar a responder as vossas perguntas. Doutor, nós estamos aqui com um tema profundo que, de facto, é importante que nós consigamos saber e viver de forma a sustentar bem o nosso organismo. Quais as vantagens? Só há vantagens. Em forma já de remate, não é? Só há vantagens se nós valorizarmos a natureza. Se nós valorizarmos a natureza, mais saúde vamos gozar e vamos evitar mais doenças. A infertilidade pode ser provocada, por exemplo, pelo estilo de vida. Alimentos industrializados acidificam o sangue. 80% das nossas doenças são provocadas por ácidos úricos, ou melhor dizer, por acidificação sanguínea. E a acidificação sanguínea é provocada por aquilo que nós comemos. Uma gasosa acidifica o sangue. Carne vermelha acidifica o sangue, é por isso que o hipertenso não é recomendado consumir carnes vermelhas. Para quem é religioso, Deus deu uma lista no Levítico de alimentos que poderiam comer. Muitos não percebem a cientificidade desses alimentos. As carnes que ele manda comer são as carnes mais limpas, que os animais se protegem mais. Por exemplo, o peixe de escamas são os peixes mais limpos do mar, porque a escama contém a impureza. Sim. Então, se nós comermos mais o peixe de escama, termos um estilo de vida, caminhadas e muito mais, não uma vida sedentária, consumir água no momento certo, não consumir água antes de ir para a cama, que infelizmente muitos recomendam fazer, não recomendo isto, porque vai dar alarme de prostatite, que não é prostatite, pode dar questões de acidente por causa da circulação, que vai ser acelerada por causa do consumo de água antes. Então, eu digo que há só vantagens se nós sermos bons econômicos. Muito bem. Não abusar da digestão. E tem um pormenor que as pessoas gostam, como é que posso dizer, a expressão mais comum, prato de entrada, temos o prato de entrada, temos o prato principal e temos as sobremesas. Não é que eu estou dizer que não pode fazer isso, pode fazer isto, mas ao fazer isto tem que ser dentro da combinação alimentar. Sim. As pessoas não fazem isso, as pessoas não dominam a combinação alimentar. Está a comer arroz, está a meter num bolo. Está a comer arroz, está a comer fungo, está a meter numa gasosa. Imagina. Doutora, aqui nós vamos passar a manhã toda a dar conselhos. Vamos continuar com os conselhos no Facebook, nas nossas redes sociais. Estivemos aqui a falar sobre economia nutricional. Nós temos aqui uma dica que é importante e eu espero que você consiga catar. É importante ter calma e paciência na hora das refeições, mastigar muito bem os alimentos, além de otimizar o processo de digestão. O momento da refeição será mais prazeroso. Também é aconselhável evitar os fritos, café, refrigerantes, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. Além disso, é importante incluir na sua tabela alimentar alimentos ricos em nutrientes reparadores de crescimento da mucosa, como vitaminas A, B12, C e a vitamina E, ácido fólico e zinco. Doutor Ernesto, muito obrigada. Obrigada a si por estar conosco. Voltaremos em breve. Fique bem, cuide-se. Já sabe que também estamos no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Hoje ficamos por aqui. Beijo.